Olá, boa tarde. Vou aguardar uns minutinhos enquanto o pessoal vem chegando. Quem tem interesse, é claro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Se quem já estiver por aqui puder me dar um feedback sobre o vídeo, sobre o áudio, se está ok. E me dizer também de onde vocês são, para que eu os conheça um pouquinho mais. Boa tarde, Nice. Seja bem-vinda. Boa tarde, Thay. Eu vou bem, e você, como está? Boa tarde, Miriam. Seja bem-vinda. Que bom. Fico feliz que vocês estão aqui. Que bom. Isso é muito bacana, Nice. Se vocês puderem me contar de onde vocês são, para que eu os conheça, né, na verdade, conheça o pessoal um pouquinho mais. Por enquanto o pessoal vem chegando. O nosso bate-papo hoje vai ser bem interativo e vai ser sobre relacionamentos de uma maneira geral. Vamos falar de relacionamentos fraternos, entre irmãos, de relacionamentos de amizade, relacionamentos no trabalho, relacionamentos amorosos e o seu relacionamento com você mesmo. Então, mandem perguntas, formulem perguntas, coloquem situações que o nosso bate-papo vai ser a partir do conteúdo que vocês trouxerem, né? Porque é o público que está aqui, nós vamos falar do que vocês querem falar nesse momento. Tema central, relacionamentos. A partir daí, vocês podem expandir qual tipo de relacionamento vocês querem que nós batamos um papo, né? Aqui. Olha, já tem algumas pessoas dizendo de onde são, que bacana. Boa tarde, sejam bem-vindos. Para quem chegou agora. Olha, a Anícia é de Jundiaí, que bacana. Jaqueline, boa tarde, seja bem-vinda. Belfor Roxo, no Rio de Janeiro, ai que delícia. Natália, de Mogi. Seja bem-vinda, Natália. A Thay é do interior de São Paulo. Boa tarde, Paula. Que bom que você tá aqui. Paula, a live vai ficar gravada, né? E agora também a Mais Psicólogos está no YouTube. Então, vocês podem acompanhar a live novamente, tanto aqui na página, que ela fica gravada, como também no YouTube depois, quando ela já estiver disponível lá. Então, quanto a isso, não tem problema. O conteúdo pode ser revisto. A Thay diz que ela é do interior de São Paulo. Eu também sou do interior de São Paulo. Dá pra perceber um pouco pelo sotaque, né? Eu já vou me apresentar já. Que bom, Helena, né? A Helena colocou que pena que ela não consegue ver todas as lives. Mas o quanto der para você acompanhar e interagir, isso já é bacana. As lives ficam todas gravadas depois. A Neide também é de Jundiaí, olha que bacana. Seja bem-vinda. A Nelly colocou que pena que mora longe, adoro seus vídeos. O bom é que a internet nos aproxima, né? Então, a distância agora já não é mais problema. Olha, Leonide, acho que é isso, de Pernambuco, seja bem-vinda. Rogério, sou psicólogo, de Porto Alegre. Muito obrigada. Que bom que você tá aqui, né? É bacana ter colegas também que possam contribuir também com os temas. O Ed Carlos já mandou uma pergunta. Então, para quem chegou agora, nós vamos falar sobre relacionamentos. Eu vou me apresentar enquanto vocês formulam perguntas e me enviam, né? O nosso bate-papo vai ser a partir do conteúdo que vocês trouxerem, dúvidas, situações, para que a gente possa pensar juntos, né? Eu acho que é essa a proposta de hoje, que é mais bacana. Nós vamos falar de relacionamentos de uma maneira geral. Então, vocês podem trazer conteúdos de relacionamentos no trabalho, relacionamentos amorosos, relacionamento fraterno, né, entre irmãos, relacionamento entre amigos, entre familiares, relacionamentos amorosos. Então, de uma perspectiva geral, vocês podem trazer situações relacionadas a relacionamentos, para que a gente bata esse papo hoje.
Então já tem um pessoal por aqui, já bem bacana, sejam bem-vindos. Eu vou me apresentar rapidinho para que a gente já dê início. Enquanto isso, vocês podem já ir mandando suas dúvidas, situações, para que a gente pense a partir delas, ok? Bom, então boa tarde para quem chegou agora. Para quem não me conhece, eu sou a Jéssica, já tem um tempinho que eu faço algumas lives aqui, né? Eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade que se chama Potirendaba, próximo a São José do Rio Preto. São duas cidades onde eu clinico, né? Eu falo a partir da psicanálise. Então, o meu ponto de vista, as minhas interpretações, as minhas colocações serão a partir deste ponto, que é onde eu me proponho a pensar o ser humano e as suas subjetividades, né? De uma maneira geral. Em São José do Rio Preto, eu faço parte do GEPA, que é um grupo de estudos psicanálise do acolhimento, né? Que é conduzido pelo professor Renato Dias Martino. Você também pode encontrar ele nas redes sociais. Ofereço grupos de estudos de psicanálise online. Quem tiver interesse, a gente fala no particular depois. De antemão é isso mesmo, né? Sou a Jéssica. Então agora eu já vi que tem bastante gente já interagindo, que bacana. Perguntas vocês podem mandar à vontade, ok? Eu vou tentar responder o máximo possível. É claro que todas talvez não seja possível, mas a maioria eu vou tentar responder sim, ok? O nosso tema será sobre relacionamentos de uma maneira geral. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta. O Ed Carlos que tinha mandado. Por que tem gente que se preocupa tanto com organização e serviços de casa e se fizer algo que desagrade, prefere perder o relacionamento e brigar do que deixar de lado e respeitar as diferenças? Esse é um ponto bem bacana. E nós estamos falando então em relacionamentos amorosos, seria, Ed Carlos? Quando a gente está falando dentro da relação de um casal, a maior dificuldade, me parece, né? Veja o que vocês acham sobre isso. Do ser humano é aceitar o outro como ele é. Porque eu preciso entender, porque quando eu entro em contato com a realidade, eu preciso ser uma certa cota de frustração. Em que sentido? O outro não é como eu sou. Então ele pensa, ele age e ele vai viver diferente de mim. Quando eu estou dentro de uma relação, a primeira questão é que eu aceite o outro como ele é. Quando a gente está falando de uma limpeza, por exemplo, se o meu critério base em uma outra live que eu falei sobre amor e paixão, eu sempre digo tanto para os meus pacientes, nas lives que eu faço, que nós precisamos ter um critério do que é importante para mim, como se fossem umas norminhas básicas, sabe? Por exemplo, se um critério da limpeza é importante para mim, eu preciso entender que isso é importante e eu preciso olhar para o meu companheiro e ver se ele consegue atingir esse pressuposto básico, essa regrinha nesse sentido, né? Eu gosto de organização ao extremo, talvez eu me relacione com pessoas que não são organizadas e não tem certo e errado dentro dessa perspectiva, sabe? Tem o jeito de um viver e o jeito de uma outra pessoa viver. Se eu vejo que esse critério o outro não pode me oferecer, eu preciso olhar para esse critério e entender se eu posso abrir mão dele ou não. Se eu não consigo viver sem esse critério, se eu não posso abrir mão dele para estar junto com o outro, talvez essa pessoa não seja a pessoa para estar comigo, não é? Então, qual que é o primeiro passo? Eu ser sincero comigo. O que eu espero de alguém? Será que o que eu espero desta pessoa é alcançável? Será que essa pessoa pode me retribuir isso? Porque, entende, como o outro vive, a maneira dele viver, porque ninguém muda ninguém, sabe? Nesse sentido, você pode dizer ao outro coisas que você não gosta. O outro pode tentar se adequar de certa maneira, mas não tem como o outro ser nulo a ponto de só agir como você quer. Vocês entendem a minha linha de raciocínio? No sentido assim, eu não posso modificar a outra pessoa, né? É claro que dentro de uma relação vai ter algumas adaptações, vamos dizer assim. Um pouco eu vou abrir mão de alguns conceitos que eu julgava importante e que talvez agora, para eu estar com essa pessoa, eu consiga abrir mão.
E outro momento, a pessoa que está comigo também vai abrir mão de algumas coisas. Ambos vão ceder em determinado momento para que a relação continue, para que ela dê frutos, né? Não sei se vocês estavam aqui quando eu me refiro ao que é o amor, né? Eu uso um exemplo bem simbólico para que todos compreendam, né? Eu vou usar aqui porque tem algumas pessoas que não participaram. Quando a gente está falando de uma relação, quando nós estamos falando de amor, né? Eu uso um exemplo lúdico, né? Porque eu também faço atendimento infantil, então eu gosto bastante de exemplos lúdicos para ilustrar o que eu quero dizer. Vamos pensar que o sentimento amor seja uma rosa. Sabe uma rosa? Que tem os seus espinhos, que poderia simbolizar os dias ruins, né? Os momentos difíceis dentro de uma relação. Como também tem o seu perfume, tem a sua doçura, né? A sua delicadeza, que é os momentos bons dentro de um relacionamento. Para essa flor, para ela florescer, para ela abrochar de certa maneira, nós precisamos de 2 elementos básicos para que isso aconteça. Nós precisamos do sol e nós precisamos de água. Vamos pensar que então que a flor é esse sentimento, né? É o sentimento do amor, e que uma pessoa simbolizaria o sol e que uma outra pessoa simbolizaria a água. Se eu coloco esta rosa totalmente no sol e não coloco água, o que acontece? Ela morre? Se eu coloco essa flor, se nesta rosa eu só aguo ela, mas não coloco um pouco de sol, o que acontece? Ela também morre. Então, quando nós estamos falando de amor, necessariamente nós estamos falando de 2 pessoas. 2 pessoas que estão diariamente cultivando esse amor, né? Respeitando o outro como ele tendo um diálogo frequente, porque eu preciso dizer para o outro o que eu gosto e o que eu não gosto. Ninguém tem uma bola de cristal para adivinhar que naquele momento eu gostaria de ter um carinho, ou que naquele momento eu gostaria de uma ligação ou algo do tipo, né? Então tem alguns critérios que a gente precisa expressar para o outro. Olha, eu gosto desse jeito, eu gosto dessa maneira, porque como as pessoas são diferentes, essas adaptações são frequentes e são naturais. Então, só finalizando a pergunta do Ed Carlos, é importante, é fundamental dentro de uma relação que eu respeite. Porque quando eu não respeito, na psicanálise, nós vamos chamar esse tipo de relação narcisista, né? Narcisista é aquele que só olha para ele por espelho. Isso é quando eu obrigo o outro a ser como eu. É quando eu não permito que o outro seja o outro, mas só um reflexo meu. Né? Isso é algo mais patológico, é algo que a gente precisa de uma atenção maior, né? É alguém que precisa procurar um acompanhamento psicológico para que entenda por que eu não consigo aceitar o outro, por que eu vivo nesse tipo de relação, por que eu estabeleço esse tipo de relação. E esse tipo de relação não está só presente nos relacionamentos amorosos. Mas geralmente é como se tudo tivesse interligado. Então a pessoa também age nessa maneira no trabalho, com os amigos, né? Eu quero que você seja como eu sou, não como você é. Eu quero que você pense como eu penso, não como você pensa. Entendem esse ponto de vista? Vamos ver mais algumas perguntas. Boa tarde para quem chegou agora. Eu sou a Jéssica e nós estamos falando sobre relacionamentos de uma maneira geral. Isso, Helena, depois vocês podem acompanhar. Boa tarde para quem chegou agora. Olha, tem gente do Rio de Janeiro. A Gina, a Cíntia. Eliel colocou. Quando que está em média... Ah, tá. Uma consulta. Eliel, depende muito do profissional. Primeiro você precisa procurar um profissional que você tenha interesse, né? Que você tenha uma identificação com ele, que você tenha algum tipo de empatia por esse profissional. E aí vocês conversam. Cada profissional tem um tipo de valor, né? Não cabe aqui eu expor isso. Batista colocou que é estudante de psicologia e que é muito útil ouvir esse tema. Que bacana, né? Importante. Porque a gente vai desdobrar várias perspectivas de um mesmo tema. A Cíntia colocou, por mais que me esforce, não gosto de mim em ambiente de trabalho.
Quando eu tenho a sensação que as pessoas não gostam de mim no ambiente de trabalho, eu preciso entender se esse é um sentimento que é meu ou se realmente as pessoas me atacam, sabe? Por quê? Porque às vezes eu não acredito, não tô dizendo que seja o seu caso, só algumas colocações. Às vezes eu não acredito no meu trabalho. Às vezes eu mesmo, o meu relacionamento comigo é por via de descrédito, de destruição, sabe? Eu não olho para as coisas que eu faço como algo bom, como algo produtivo. Então, qualquer que seja o dizer do outro, eu tenho como algo que confirme isso. Por exemplo, se alguém só me disse que eu precisava fazer de uma outra maneira, eu já tenho isso para mim como se isso fosse, como se eu não conseguisse, como se eu fosse incapaz. Então eu preciso entender se esse tipo de relação sou eu comigo mesmo ou se realmente é do ambiente. Porque nós precisamos entender que é muito mais fácil para as pessoas apontar e criticar do que elogiar, né? É muito mais fácil eu jogar a culpa em você do que eu reconhecer o meu erro. Então a gente precisa entender que tipo de situação, que tipo de pessoas estão envolvidas. Porque às vezes nós vamos encontrar alguns chefes ou alguém com autoridade que tem isso como uma satisfação de um desejo, sabe? Um desejo de estar no comando, um desejo de ser superior. Então eu acabo tendo uma satisfação oprimindo o outro, rebaixando o outro, sabe? Dizendo que eu estou no comando. E na realidade, né, nós entendemos que um bom superior, que aquela pessoa que realmente leva um grupo com mais eficácia, é aquele que não se define de patamar, mas aquele que tá do lado do outro, né? Aquele que incentiva e que diz, olha, juntos nós vamos além, né? Não apenas te critico, te ofendo, enfim, coisas desse tipo. Então depende de que tipo de ambiente você tá falando. Olha, o Márcio também é psicólogo em Ponte Serrada, Santa Catarina. Que bacana! Ótimo que você está aqui. Algumas pessoas sobressaíram da psicanálise, né? Realmente ela tem. Gleidson, o complexo de elétrica, né? Ele tá muito ligado ao complexo de Édipo, mas não cabe nessa live. A gente pode marcar uma outra para falar um pouco sobre isso. Quando eu tô no tipo de ambiente em que eu realmente não suporto mais, seja ele empresarial ou não, eu preciso começar a me questionar por que eu continuo, né? Por que eu ainda sustento esse trabalho que não me faz bem? Por que eu ainda fico nesse ambiente? Porque eu preciso entender o que eu tenho permitido na minha vida. Como eu tenho permitido que o outro se relacione comigo? Porque às vezes está aí. Por exemplo, como que eu vou exigir que o outro me respeite se eu não faço isso? Como que eu vou exigir que o outro dê crédito a mim, que o outro confie em mim, se eu também não faço isso? É claro que a gente entrando em autoconfiança, em confiança do outro, nós vamos entrar em um outro aspecto. Por exemplo, aquela pessoa que geralmente é insegura, é alguém que, para psicanálise na infância, é bem provável que não tenha tido um olhar reconhecedor materno ou um ambiente que o acolha, um ambiente que acredite nele, né? O que acontece com essa pessoa? Ninguém nasce sabendo amar e ninguém nasce sabendo acreditar em si mesmo. Isso é algo que nós aprendemos a partir da experiência. Então, se eu não pude ter pais, né, que acreditassem em mim ou que me dessem um aval de vá lá, faz, eu estou com você, dando certo ou errado, mas alguém que acreditasse em mim, é bem frequente que eu me torne uma pessoa insegura. Porque se as pessoas que eu mais esperei que acreditassem, que me dessem crédito, não fizeram isso, como que eu posso fazer isso por mim? Então eu vou precisar reeditar esse tipo de situação. Com quem eu posso ter essa confiança? Alguém que acredite em mim de outras relações. Isso pode vir de um companheiro, isso pode vir de um amigo, isso pode vir de um irmão, isso pode vir de um professor, isso pode vir de outras pessoas. Mas caso eu não tenha tido, é bem difícil que eu consiga acreditar em mim a primeiro momento. É por isso que nós procuramos ajuda profissional,
né, para eu reeditar situações que não foram bem elaboradas, né? A partir daquele contato, daquele vínculo, eu passo a olhar mais para mim e a reconhecer as minhas qualidades. Porque senão tudo eu vou levar com descrédito. Entendem? A Verônica colocou: sou bipolar e isso dificulta muito as minhas relações com todos ao meu redor. Primeiro você precisa procurar uma ajuda profissional, né? Para entender se realmente a gente está falando de um transtorno bipolar, né? Porque às vezes eu acabo vendo alguns detalhes, eu acabo me autodiagnosticando. Isso é muito errado, né? Isso é muito preocupante. Então eu preciso procurar uma ajuda profissional para que eu entenda, será que sou eu que estou agindo de acordo com esse transtorno? Ou será que as pessoas ao meu redor têm provocado que eu aja assim? Porque às vezes às vezes alguém só vai te ferir pelo fato de estar ferido. Às vezes pelo fato de eu já estar muito machucado, de eu já estar muito debilitado, o meu ego, o meu próprio eu acabo ferindo a outra pessoa, às vezes sem perceber, como uma autodefesa, de certo modo. Sabe? Então a gente precisa entender as situações, né? O que acontece? Quais são as pessoas que estão ao seu redor? Será que... Porque quando a gente pensa em alguém que não consegue se concentrar, ou que não consegue lidar com o outro, é quando o seu barulho interno, é quando as suas emoções já estão tão atoladas, já estão tão reprimidas de tantos anos, né? Aquilo já tá tão tumultuado que eu não consigo ouvir, eu não consigo me concentrar nas coisas externas. Mas pelo simples fato de eu não estar me ouvindo, de eu não estar sabendo ouvir o que o meu eu de fato quer, né? Talvez o meu relacionamento comigo mesmo esteja faltoso, esteja falhoso. Então eu preciso de um ambiente suficientemente bom para que ele consiga acolher essa minha inquietude, sabe? Então às vezes é algo além disso. Gleidson, você pode me mandar depois por inbox e eu te explico certinho como funciona o grupo de estudos. Ele é online, né? Não avisei vocês. A Rosemary colocou: como relacionar com parentes que são completamente diferentes de você? Como solucionar esse entrave de forma saudável? Bom, eu preciso primeiro saber que existe um mínimo que é respeito para mim. Né? Se as pessoas serem diferentes umas das outras, isso é comum, porque todo ser humano é. Mas o quanto aquele ser humano respeita a minha diferença? É isso que é importante. Eu não vou conviver com pessoas que desrespeitem isso, que tentam me mudar frequentemente, que fica me oprimindo de alguma maneira, né? Então aí eu preciso ser sincero comigo, eu preciso me respeitar, porque eu permito que aquelas pessoas façam isso, porque é uma permissão, eu preciso pôr um limite, né? Não dá pra você chegar na minha vida, fazer uma bagunça e ir embora e deixar pra eu limpar. Isso mesmo se forem familiares, né? Não dá pra viver assim. Eu acabo me machucando, permitindo esse tipo de situação. Faz sentido? A forma saudável é eu saber o que me faz bem e o que não me faz. O que não me faz bem, eu posso me afastar. Porque eu respeitar o outro como ele não me obriga a conviver com ele, né? Porque eu posso respeitar que você é diferente, mas a sua diferença pode ser intolerável para mim. E eu não preciso conviver com isso. Porque senão eu posso te machucar e você também simultaneamente. Então eu preciso ser honesto comigo mesmo em relação a isso. A Evelyn colocou: até que ponto a ausência do pai pode nos afetar na vida adulta? Como lidar com isso? Olha, é de uma dimensão extrema, né? Nós precisamos sim de uma função materna e uma função paterna. Como que nós podemos lidar com isso? Eu vou procurar uma ajuda profissional, porque eu vou ter que aprender a conviver com uma falta, né? Existem algumas lacunas que vão ficarem abertas na minha vida
pelo motivo de ter faltado anteriormente. Porque, por exemplo, se for na infância, né, e agora eu já sou adulta, se na infância eu não pude ter a função paterna presente, ou a função materna presente, ou ninguém que cumprisse com isso ao meu redor, porque não necessariamente precisa ser o pai biológico que cumpra com essa função, mas ela pode vir de um tio, de um avô, de um vizinho, de um futuro cônjuge da mãe, né, algo do tipo. Não necessariamente precisa ser os pais biológicos que cumpram com essa função, porque existe um abismo entre eu se tornar mãe ou pai biológico e eu desenvolver a função materna ou paterna. Nem todos desenvolvem isso, não é? A gente vê vários casos, enfim. Então, eu preciso reeditar essa situação, eu preciso entender. Agora, é difícil eu pontuar que tipo de falta, inúmeras faltas, né? Porque a gente precisa entender que o nosso primeiro relacionamento na vida, né? O primeiro contato, meu primeiro contato com o mundo externo é com a minha mãe, é com a função materna. Posterior a isso, ela me apresenta a função paterna, que é o meu pai, né? Então, assim, são as primeiras relações. E vai depender de como foram essas primeiras relações, eu vou reproduzi-las ao longo da minha vida. Então, por exemplo, eu já usei alguns exemplos nesse sentido. Se nós temos... Vamos usar um exemplo, tá? Não é via de regra. Nada pode ser via de regra, né? Nada é igual, é só uma suposição. Vamos supor que alguém conviva em um ambiente conturbado, onde o pai agride a mãe, tanto verbalmente como psicologicamente. Vamos pensar que tem uma filha dentro dessa situação. Essa filha futuramente, vendo esse tipo de relação dos pais, ela pode futuramente procurar pessoas que façam isso com ela. Namorados, companheiros que a agridem, ou seja psicologicamente, seja emocionalmente. Porque às vezes eu acabo reproduzindo, sabe? Ou também ela pode procurar alguém com que ela faça isso com o outro, né? Ela acaba invertendo os papéis quando eu agrido o outro, tanto psicologicamente como também fisicamente. Às vezes, a gente entra em vários motivos, né? Às vezes porque quando eu vi a minha mãe passando por isso e eu não pude fazer nada, eu acabo sentindo uma culpa em relação a isso. Então, às vezes, lá na frente eu posso permitir que as pessoas façam isso comigo por acreditar que aquilo é o que eu mereço, sabe? Se ela passou por isso, eu também tenho que passar. Então, tem algumas coisas relacionadas nesse sentido. Então, assim, toda falta, né? Toda falha, ela vai trazer uma neurose, ou uma psicose, ou uma perversão dentro das estruturas psicanalíticas, que é como a gente vê a psique do indivíduo, né? Então, depende, né? Não tem como pontuar algo, mas sim, traz faltas enormes para uma vida inteira. Eu só vou ter que aprender a conviver com ela, eu vou ter que aprender a lidar com essa falta, porque ela não tem como ser suprida. Mesmo que agora eu receba um carinho ou uma atenção que esteja voltado para essa função paterna, né, ainda respondendo à pergunta da Evelyn, mesmo que eu receba, não é a mesma, não é aquela da infância, porque não tem como eu voltar a ser criança e suprir aquela necessidade. Então ela vai estar ali frequentemente, eu vou ter que aprender a conviver com isso. É por isso que na psicanálise nós não vamos tratar de cura, né, do sujeito, cura total de sintomas. Isso não existe, é uma utopia. O que tem é uma procura, é um sujeito constantemente buscando evoluir, buscando se transformar, né? Então, nesse sentido é que nós vamos trabalhar na psicanálise. Uma outra questão também, quando falta essa questão, como a Evelyn trouxe, né? Quando eu não tenho a função paterna. Por exemplo, às vezes eu posso me relacionar amorosamente com alguém e dobrar as cobranças naquele alguém por eu não ter tido uma função paterna presente na infância. Ou, enfim, numa vida, né? Numa vida inteira. Por quê? Porque há uma falta. Eu vou tentar suprir ela de alguma maneira. Então, às vezes, eu vou jogar essa sobrecarga no meu cônjuge. Então, ele vai precisar assumir não só o papel dele, mas o papel do meu pai, que não estava presente. Então, entendem as ramificações que isso pode ter? Vai depender da história do sujeito, das vivências que ele teve, das experiências que ele teve, né? A partir dessa perspectiva.
A Dani colocou: meu terapeuta disse que tinha certeza que eu iria me apaixonar por ele. Por isso, então, saí da terapia. Ele foi ético ao dizer isso? Olha, não tem como eu julgar porque eu não estava lá. Não tem como eu saber ao pé da letra o que foi dito ou não. Às vezes pode sim acontecer de você nutrir uma paixão, mas não uma paixão às vezes amorosa, sabe? Mas é alguém que tá te ouvindo, é alguém que tá querendo estar com você, é alguém que tá reconhecendo as suas capacidades, é alguém que tá ali. Então, às vezes não iria nutrir-se um amor de estar junto, sabe? De homem e mulher, mas uma questão de companheirismo mesmo. Porque entendem que esse tipo de... Porque é difícil, vamos pensar assim, ó. Já ouvi algumas falas em relação a isso, né? É muito fácil ser psicólogo, psicoterapeuta, né? Você senta e ouve a dor do outro. Só que ouvir não é fácil, né? Geralmente a gente acaba encontrando alguns monólogos, né? As pessoas querendo falar de si mesmas, disputando as dores. O meu dói mais, o teu dói mais, sabe? Nesse sentido, um querendo disputar com o outro. Então ouvir o outro é muito raro e é muito difícil. Porque você tá tão impregnado de coisas e desejos seus que você acaba impregnando isso na sua fala. Então, quando você tem alguém que te ouve, que quer estar com você, que acredita em você, é óbvio que você vai nutrir um tipo de carinho, um tipo de amor. Mas diferente de um namorado, assim, não necessariamente. Por exemplo, Freud, no início, quando ele trata o primeiro caso, o Ana O, né, tem essa questão que a gente vai chamar de transferência na psicanálise, que é quando eu transfiro algumas questões para você, né, para o analista. Então, dentro da terapia, isso é trabalhado. Se está nutrindo um amor, por exemplo, uma paixão do paciente para o terapeuta, isso precisa ser trabalhado em análise. Por que isso vem surgindo? Será que você entende? Então, depende do que acontece. Não tem como eu dizer se foi ético ou não, porque eu não estava lá. Mas isso é trabalhado dentro da terapia, né? O Fábio colocou: o que fazer quando se ama e não é correspondido? Bom, como eu disse no começo, para ser amor eu preciso de duas pessoas. Senão eu posso estar apaixonado, senão eu posso estar nutrindo um sentimento, mas não necessariamente ser um amor. Porque um amor ele não se sustenta. Lembra como a flor? Se eu coloco muito de um e não coloco o outro, né? Ela não sustenta, ela morre. Algumas relações podem ter começado com amor e ao longo do tempo uma das partes ter deixado um pouco de lado e não ter sustentado o amor, ter se tornado uma paixão. O que é a paixão? A paixão é eu querer possuir o outro. Quando eu estou apaixonado por alguém, eu quero ter aquilo como propriedade. E ninguém é propriedade de ninguém. Entende? O outro é livre. Ele fica com você até o ponto que ele quiser estar com você. Ninguém tem que pedir amor para ninguém. Ninguém tem que pedir carinho para ninguém. Se essa pessoa não te oferece isso, é porque ela não quer. E aí eu preciso pensar, por que eu invisto nisso? Porque às vezes eu penso que quero um relacionamento. Mas eu só invisto em relacionamentos que já são fadados ao fracasso, ou seja, que eu sei que realmente não vão dar certo, porque eu quero fugir de uma relação. Então eu preciso entender, o que eu quero, eu realmente desejo? Será que eu quero isso que eu estou desejando? Né? Então algumas coisas a se pensar. A Luciana colocou: um livro que sempre uso para os meus pacientes é As 5 Linguagens do Amor. Mostra que um amor é diferente do outro. Eu já ouvi falar, eu não li esse livro, né? Eu sei que mostra algumas formas de se relacionar. Mas tá ligado a isso também, mas tá ligado ao respeito. Eu respeitar que o outro é diferente de mim, né? Porque para ser amor, indubitavelmente, precisa haver um respeito em primeiro lugar. Eu preciso respeitar o outro, entender se o que eu quero ele pode me oferecer. E se eu não posso abrir mão do que eu quero e ele também não pode me oferecer, talvez esse não seja o tipo de relação a se nutrir, a se continuar. Talvez eu precise continuar buscando outros relacionamentos.
Que bom que você gostou de Carlos. A Thay Machado colocou. E quando a gente tenta ajudar alguém, por exemplo, meu marido terminou a escola de tanto eu falar com ele. Nesse caso foi excesso de sol? Não. Aí no caso você quis que ele se transformasse. Você é alguém que estava investindo na relação de certa maneira. Sabe? Claro que eu preciso respeitar que o outro tem as suas escolhas, mas eu querer incentivar o outro, eu querer que o outro se torne uma pessoa melhor, eu querer que, sabe? Isso são tipos de pessoas que eu preciso ter ao meu redor. Pessoas que me incentivem, pessoas que me estimulem, pessoas que respeitem a minha decisão, mas que possam dar algum tipo de sugestão, né? Por que não? Por que não pensar diferente? É sempre bom ter um outro olhar. Por que a gente vai para terapia, né? Por que a gente procura um profissional? Para entender outras perspectivas, para olhar para uma mesma situação de formas diferentes, né? Toda situação tem um lado bom e um lado ruim. Então, depende de como eu olho. Na psicologia, a gente usa sempre um exemplo para tentar exemplificar o que é mesmo a psicoterapia, né? É como um peixe, o paciente ele chega como um peixe dentro de um aquário, sabe? Um peixinho dentro do aquário. Ele não consegue ver a divisão entre a água e o vidro que o cerca. Ele vê as coisas que estão ali dentro, né? Ele vê uma plantinha, ele vê outro peixe, ele vê esse tipo de situação. Alguém que está de fora desse aquário vai conseguir ver essas camadas, né? Então é um olhar além. Por exemplo, o que a psicanálise faz com o sujeito? Fazer psicoterapia não é algo gostoso. Ninguém diz eu gosto de fazer análise. Não é assim. É algo doloroso, né? Que te faz pensar, que te cutuca, que te intriga, que te faz movimentar. O que eu quero, o que eu permito, né? Tudo nesse sentido. Não é algo fácil, de certo modo. Então, nem tudo é o excesso de sol. É só eu querer que o outro se torne uma pessoa melhor, não é algo ruim, né? É algo bom. Eu querer acrescentar. Porque, sabe esse papo de, por exemplo, eu preciso encontrar a tampa da minha panela, a metade da minha laranja? Isso não existe. Ninguém tem que completar ninguém. Você já está inteiro. Você tem que olhar para si e reconhecer as suas qualidades que já estão em você. Né? Ninguém vai vir te completar. As pessoas podem te acrescentar, te estimular a se tornar uma pessoa melhor, te estimular, sabe, nesse sentido? Então, ninguém completa ninguém. Ninguém completa o que já está inteiro. Eu acrescento, pessoas acrescentam na minha vida. Pessoas, entendem? Nesse sentido? A Rosângela colocou. Quando você gosta de alguém, exemplo, sou mulher e gosto de um homem que gosta de homem. O que fazer? Bom, aí eu preciso olhar e ver. Não tem problema, né? Ele gostar de uma outra opção. A questão é, ele gosta de mim? Ele quer estar comigo? Agora, se ele não quer, por que eu nutro isso? Por que eu estou nutrindo isso? Será que eu estou fugindo de algo? Né? Porque a gente precisa começar a acreditar em si mesmo e acreditar que eu possa encontrar alguém que vai me amar e me respeitar como eu mereço, né? Eu não preciso necessariamente ficar nutrindo relações que são desgastantes, relações que me machucam, né? Então eu preciso entender por que eu continuo, né? Por que eu fico nutrindo isso se não me faz bem? A Ana Lúcia colocou, estou passando uns dias na casa da minha irmã com meu esposo e filho. Tá, ela não continua a fala. Que bom que vocês estão gostando. Boa tarde para quem chegou agora, né? Nós estamos falando sobre relacionamentos. A Vivian colocou, qual a sua abordagem teórica? Eu falo a partir da psicanálise. O Roberto colocou. Porque existem pessoas que se apegam de forma amorosa tão rápida, isso dentro de um processo de você estar conhecendo a pessoa, sendo uma coisa muito precoce, pelo fato de você estar há pouquíssimo tempo, conhecendo a pessoa.
Olha, eu acho que é natural nós se identificarmos com algumas pessoas e nutrirmos um sentimento. Eu não sei se isso já é amor logo de cara, né? Porque eu entendo que o amor é construído. Para flor, para rosa brotar, eu preciso plantar uma semente, ir aguando para que ela comece a nutrir. Então não é de uma hora para outra isso, mas eu posso nutrir algum tipo de sentimento, né? Aquela pessoa me faz bem, eu gosto de estar com aquela pessoa, então não sei em que medida. O que você julga ser rápido? O que você julga gostar de alguém? Então aí depende, né? Eu posso ter carinho, eu posso ter empatia, eu posso ter um respeito. A Vivian colocou: como a terapia pode ajudar nos transtornos de personalidade? Bom, eu posso falar a partir da psicanálise. A psicanálise, ela vai estar junto com o sujeito que tenha o desejo de querer uma transformação, de querer olhar para si, de querer entender as coisas que acontecem. Isso independente se nós estamos falando, porque para a psicanálise nós não vamos usar nomenclaturas que a psiquiatria usa, como transtornos de personalidades ou algo do tipo, né? Nós vamos separar o indivíduo estruturalmente em estruturas neuróticas, psicóticas ou perversas. Então depende muito, né? Para a psicanálise, qualquer sujeito que queira entrar nessa demanda é um sujeito apto a estar em análise. Ele precisa ter uma questão de analisabilidade. Eu preciso querer, eu preciso sustentar o meu desejo. Então, vai depender do sujeito, e vai depender da sua caminhada, vai depender do quanto você quer isso. Então, é meio ambíguo. O quanto pode ajudar? Vai depender do quanto você quer, do quanto você está disposto. O Lua Castro perguntou: qual linha da psicanálise você segue? Bom, para quem tem algum conhecimento de psicanálise, sabe que dentro da própria psicanálise existem várias linhas de pensamento. Eu sigo 4 autores principais, né? A base sempre é Sigmund Freud, depois eu sigo correntes de Melanie Klein, Donald Winnicott e principalmente de Wilfred Bion, como também o contemporâneo Renato Dias Martino. Então, é nessa linha de pensamento, é uma psicanálise mais acolhedora do sujeito, né? Nesse sentido. Opa! Caiu meu celular. O Thiago colocou: em um grupo de amigos, sempre recebo críticas pelo meu modo de ser e pela forma que interajo com eles. Por muito tempo me vi fazendo um papel, sendo da forma que eles queriam, mas não consegui ficar assim por muito tempo. Sim, claro. Então acabei por me retirar do grupo, pois não sabia mais. Acho que ele iria continuar, né? E o que você fez tá certinho. As pessoas que estão ao seu lado, né, elas precisam te respeitar como você é. Tanto em amizade, como no ambiente profissional, como no relacionamento amoroso. Qualquer que seja o tipo de relação, as pessoas precisam respeitar o seu modo de agir, a sua forma de ver, de agir, de estar com o outro, sabe? Então precisa ter um respeito. Se as pessoas não te respeitam, ótimo. Parte para um outro grupo, né? Parte para outros amigos. O que a gente vai entender na realidade é que amigos mesmos são bem poucos, né? O Everson colocou: como se relacionar sem se envolver? Eu digo entrar em um equilíbrio para que vire um relacionamento sério, onde o amor é mútuo. Acredito que para isso acontecer temos que seguir algumas etapas, mas quando a gente se envolve demais, acabamos pulando algumas etapas importantes, né? Quando a pergunta é muito longa, não aparece ela completamente para mim. Mas, Everson, o que a gente precisa pensar é que para ser uma relação, para ter um relacionamento, eu preciso de 2 pessoas. Quando você está dizendo, quando eu me envolvo demais, é porque às vezes, talvez, só eu esteja querendo, né? Só eu esteja investindo nessa relação. E aí, é claro que vai ser prejudicial. Porque vai ficar pesado para mim. Só eu abro mão, só eu invisto, só eu vou em busca. Não dá para ser assim, precisa ser de ambas as partes.
Precisa ser equilibrado no sentido, eu quero e o outro também quer. Não só eu fico ali nutrindo, não só eu fico abrindo mão das coisas. Aí fica pesado, aí me machuca e aí já não é mais uma relação. A Daiane colocou, eu sempre, quando chega alguém em mim, apego rápido e no fundo nunca sou correspondida. A gente precisa entender o que eu tô chamando de apego, né? Me apego rápido. Como assim? Será que eu quero tanto isso que eu me entrego para qualquer pessoa? Será que eu tenho... Porque entendam uma coisa, quando eu estou ferido, quando eu estou machucado, o meu ego, né, que é o próprio eu na psicanálise, ele está fragmentado. Nós podemos pensar na questão da esquizoparanoide de Melanie Klein. Então é como se eu dividisse o meu próprio ego como um meio de sobreviver. Entende? Para que pelo menos algum daqueles pedacinhos seja suprido pelo outro. Então, será que o que eu estou chamando de um relacionamento não é muito pouco? Será que o que o outro me oferece não é muito pouco pelo que eu realmente mereço? Porque às vezes, por acreditar que aquilo é o que eu mereço, ou por me desmerecer, eu acabo aceitando qualquer tipo de situação, qualquer tipo de relação, qualquer tipo de atributo. E eu não posso agir dessa maneira, né? Eu preciso, por exemplo, se eu me respeito, se eu me amo, se eu me coloco em primeiro lugar, o mínimo que as pessoas que estão ao meu redor têm de me oferecer é isso, né? Não dá para eu esperar menos que isso das outras pessoas. Então, será que eu não estou... Porque como que eu posso exigir que o outro me respeite se eu não me respeito? Eu acho que isso é o principal. A Luciana colocou, doutora, amar é uma decisão? Olha, é tão difícil explicar o que é o amor, não é? É tão difícil eu designar o que é o amor. Eu consigo entender o que não é. Eu sei que alguém me agredir fisicamente e psicologicamente não está relacionado ao amor. Eu sei que alguém me oprimir, tentar que eu fique pequena, tentar me diminuir, não tá relacionado ao amor. Então, eu acho que quando meu ponto de vista, né? Quando se tem uma relação onde os dois nutrem, onde aquilo tá envolvido, eu não sei se isso tá no meu entender de decidir ou não. Eu acho que simplesmente acontece. Sabe? A questão é, por exemplo, o que eu permito, né? Aí eu posso permitir ou não. Porque como eu vou permitir alguém que me ataque, alguém que me ofenda? Como que isso pode se transformar em amor? Porque se eu tô em um ambiente que é opressor, é óbvio que eu não vou olhar pra mim, é óbvio que eu não vou acreditar em mim. Então, por que eu estou nesse tipo de relação? O Freud, um pouco antes dele falecer, ele escreve um texto, não me recordo agora o nome do texto, acho que é Os que Fracassam ao Triunfo, que ele fala exatamente disso, né? Por que que o ser humano, ele busca a infelicidade? Por que que você passa anos em um trabalho que você não gosta? Por que que você passa quase uma vida em um relacionamento que te machuca, que te oprime? É a sua vida, é o seu tempo, é o seu desejo. O que você faz com ele? Quanto você olha para isso? O quanto você tem acreditado em você? Se eu não consigo fazer isso, eu preciso procurar uma ajuda profissional. Não é louco que procura ajuda profissional, entende? São pessoas normais, pessoas que querem olhar para si mesmas, né? Porque a gente vai entrar, o que é normal, o que não é. Na psicanálise, nós vamos dizer que a linha que separa o que a gente julga ser são do que a gente julga ser doente é uma linha tão tênue, tão fininha, tão quase imperceptível, né? Então a gente precisa olhar para isso. O que eu tenho feito por mim? O que eu tenho permitido que as pessoas façam por mim? Aí a gente já estaria falando do meu relacionamento comigo mesmo. Como eu tenho me tratado, como eu tenho me olhado. O Luiz Carlos falou, quando a pessoa busca um relacionamento, enganando a si mesma, que não está só e acaba contraindo outros problemas afetivos. Tá tudo relacionado a isso que eu acabei de dizer. Como eu tenho olhado para mim, como eu tenho estado comigo,
né? O que eu tenho feito com como eu tenho me reconhecido, como eu tenho estado com pessoas que me acrescentem de alguma maneira. Porque eu tenho permitido que as pessoas me machuquem. Porque eu permito quando eu continuo, quando eu convivo. Lembra no que eu disse no início? Eu respeitar o outro como ele é não me obriga a viver com ele. Não me obriga. O Alan, ele fez uma pergunta, né, que ele cursa psicologia e tem dúvidas entre Gestalt. Eu não posso te responder porque eu não estudo Gestalt, então o que eu falaria aqui estaria tudo errado, na realidade. Então, infelizmente, nesse caso, eu fico te devendo, né? Eu posso falar da psicanálise a partir do que eu estudo frequentemente. A Sueli colocou. Sueli, procura uma ajuda profissional, né? Ela colocou que o casamento dela não anda bem. Procura uma ajuda profissional. Porque a gente precisa entender que dentro de uma relação eu preciso necessariamente ter um diálogo, né? Eu preciso entender o outro precisa entender o que eu quero e o que eu gosto, e também entender as coisas que me machucam e do qual eu não gosto. Então eu preciso entender. Será que faz sentido? Às vezes, se eu tô pensando se faz sentido ou não, é porque talvez eu não faça mais. A Sandra colocou: o que fazer quando nos apegamos a um homem casado e é muito namorador? Eu te pergunto, por que você se apega a esse tipo de pessoa? Né? Quanto você tem olhado para si? Não vou entrar em papo de, por exemplo, do que é certo ou errado, sobre traição ou não. Não vou entrar nesse tipo de assunto. Mas o ideal é perceber o quê? Quando eu não... Como? Será que o que o outro não está me oferecendo é pouco? Será que não é pouco eu estar só numa hora de satisfação? Será que não é pouco eu estar só, sabe? Então eu preciso começar a entender. O que eu tenho permitido pra mim? O que eu tenho aceitado do outro? A Sueli colocou: sou casada há 3 anos e meu marido é muito pão duro. E ele diz sempre que eu tenho que dividir as contas do bar com ele. E eu não aceito. Então todas as vezes nós brigamos. Eu preciso procurar uma ajuda profissional para eu entender por que eu tô nesse tipo de relação. Por que sabe? Se o que eu quero do outro, o outro pode me oferecer. Entendem? Porque às vezes, não tô dizendo que seja o seu caso, mas às vezes nós entramos em algumas relações para fugir de outras coisas. Às vezes eu me caso para sair de casa, às vezes eu me caso por não ter uma estrutura, às vezes, sabe? Então existem outros tipos de situações. Aí eu preciso entender por que eu iniciei essa relação, por que eu me mantenho nessa relação se ela me machuca. Então é um pouquinho além disso. Então, primeiro ponto, buscar uma ajuda profissional. A Elisete colocou: relacionamento a 2 é muito difícil. Às vezes precisamos abrir mão de coisas que gostamos. Sim, eu vou abrir mão de algumas coisas, mas não de tudo, né? Eu preciso respeitar as coisas que eu quero. Eu preciso ter uma vida individual do meu companheiro. Eu não preciso, senão eu sufoco ele, né? A vida de um casal não é só a vida dos dois, mas ambos têm as suas vidas. Né? Ambos precisam seguir com isso, seus projetos. Enfim, dar continuidade nisso. A Rosemary colocou: falar sobre relacionamento, pais e filhos, em que os pais sejam libertadores. Em que sentido libertadores? Porque tem uma maneira muito ampla de se pensar, né? Se você puder explicar um pouquinho mais. A Mazé colocou: tenho muita facilidade de me apegar, entro de cabeça nas relações e acaba nunca dando certo. Penso que todos os homens vão me trair. Aí eu preciso entender por que eu tenho essa sensação, né? Onde vem isso? Se isso é real, se isso não é, se isso é algo que eu penso pra mim. Será que às vezes eu não tô abrindo muito mão das minhas coisas pra estar com o outro? Porque às vezes eu me submeto a algumas relações que já não tá ligada a um amor, mas só pela ilusão, porque é uma ilusão de eu ter alguém. Porque para eu estar num relacionamento, eu preciso ter alguém do meu lado, não pensar que existe alguém do meu lado, não ficar com alguém só para dizer, olha, eu tenho uma relação. Não é para isso, não é?
Então, Sueli, que ela comentou que só ela que abre mão. Nesse tipo de relação é desgastante, porque eu não posso só eu abrir mão. Só que para eu entender e para eu começar a aplicar isso no meu dia a dia, é só com acompanhamento profissional. A Margareth completou, não se pode amar por dois, exatamente. Gleidson, ele complementou, né? O que Freud fala nas suas teorias sobre relacionamentos? Ele vai falar de tantos relacionamentos e principalmente o que a gente precisa mais entender é qual que é o relacionamento seu com você, né? Qual que é o seu próprio relacionamento consigo, como tem sido? Nós vamos falar de uma reprodução de relação. Eu vou reproduzir o relacionamento que eu tive com a minha função materna e com a minha função paterna. Então vai depender de como ela foi, vai depender das falhas que teve. Freud vai trazer as fases do desenvolvimento libidinal, vai trazer outras questões também. Então, quais falhas tiveram, como que isso aconteceu, a importância do ambiente que o Winnicott traz pra gente. Né? Então, assim, é uma demanda, não tem como eu pontuar tudo aqui, é muito extenso. Margareth colocou, é necessário desapegar ao outro e aprender a amar, a se reconhecer o que quero. É importante que você se coloque em primeiro lugar, sempre. Ai, Paloma, que bom que você está gostando. A Solange fez uma pergunta interessante. Como começar uma relação leve e descontraída sem cobrança? Quando você estiver fazendo isso com você. Quando você estiver parado de se cobrar. Quando você estiver parado de desconfiar de você mesma. Meio surpreendente, né? Por isso que às vezes eu preciso procurar um profissional. Para eu entender por que eu cobro do outro. Será que eu cobro do outro porque eu também estou cobrando de mim? Essa relação leve, eu vou estar leve comigo. E aí eu vou deixar tudo fluir leve. Quando eu estou impregnada quando eu estou entulhada, sabe? Tipo entulho de construção, coisas que eu fico guardando, remoendo. Toda e qualquer relação que eu tiver, eu vou entulhar isso também. Eu vou entulhar no trabalho, eu vou entulhar meus amigos, eu vou entulhar na minha família, eu vou entulhar no relacionamento. Porque eu estou afogada de tanta coisa. Então é por isso que é importante que nós olhamos para nós, que nós aprendemos a nos ouvir, a ouvir o teu inconsciente. Evelyn colocou, tem uma filha de 10 anos que de uns tempos para cá anda mentindo muito. O que será que pode estar acontecendo? A gente precisa entender que as crianças, elas reproduzem o que elas vejam, né? Então eu preciso entender, será que eu já menti para ela? Não estou dizendo que seja o caso, mas eu preciso entender isso. Porque é como se você dissesse, não fuma para o seu filho, mas você fuma. Fica meio ambíguo, não é? Então, a criança ela não vai fazer o que você diz, mas o que você age. Então, como eu estou agindo? O filho é um reflexo dos pais. Luciano, nós podemos conversar por inbox. A Sueli colocou, obrigada, já faço terapia, mas não fico à vontade para falar certas coisas. E quando falei sobre o assunto do meu marido ser pão duro, ela me falou que se não seria melhor eu dividir. Sueli, para que a terapia flua, você precisa ter uma empatia com o profissional, né? Não é, às vezes, de primeira que você vai encontrar um profissional que seja adequado para você no seu caso. Porque, por exemplo, vão ter pessoas que vão se adaptar a mim, outras já não. Outras vão se adaptar a outros profissionais. Entendem? Então, vocês precisam encontrar os profissionais certos para vocês. É individual isso. Então, às vezes eu vou passar por 5 profissionais até eu encontrar um que eu realmente consiga um trabalho, que eu realmente consiga produzir algo, que a dupla analítica, né? Que o paciente, que o terapeuta consiga produzir juntos. Então, se às vezes você não se sente à vontade para falar dessas coisas, talvez você deva procurar um outro profissional.
E não é que ela seja boa ou ruim, entende? É só que não se adequou ao seu jeito. Isso é natural. A Adriana colocou, tenho dificuldades de manter amizades, porque eu preciso entender que tipo de pessoas você tá querendo ter amizades, porque às vezes não condiz com você, e também eu preciso entender como você se relaciona com você e com o outro, né? Porque normalmente se eu cobro o outro, eu também me cobro. Se eu desconfio do outro, eu também desconfio de mim. Entende? Bom, pessoal, acho que a gente já... Ó, já demos 1 hora de live. Já vou começar a finalizar aqui. Vou só responder, mas... Bom, acho que também já tá terminando aqui, peraí. A Rosimeire colocou, relacionar com os filhos de forma que os aprisione. Será que dá pra entender agora? Ah, não, peraí. Relacionar com os filhos de forma que os filhos possam voar e não que aprisione. No mesmo sentido, eu preciso aceitar que o outro é diferente. Os pais precisam aceitar que os filhos precisam seguir com a vida, né? Precisam construir famílias, precisam, enfim, trabalhar e isso continuar. Só que eu preciso entender por que eu aprisiono, né? Será que é porque há alguns conflitos? E aí eu preciso procurar uma ajuda profissional para isso. A Cleide colocou, o que fazer quando uma pessoa depende do outro parceiro por motivo de doença e não pode trabalhar? E esse seu parceiro é um alcoólatra e te humilha sempre verbalmente. Primeiro eu preciso procurar uma ajuda profissional, né? Para eu entender por que eu tô nesse tipo de relação. É financeiro? Mas por que é só financeiro? Né? Será que eu não tenho outros meios? Às vezes, por medo de ir embora, por medo de outras coisas, eu acabo me pegando a outras coisas. Será que realmente é o financeiro? Será que realmente não tem outras coisas envolvidas? Será que não tá havendo um descrédito da minha parte? Será que eu realmente não posso trabalhar? Será que eu realmente não posso conquistar algumas coisas? Então, depende, sabe? Que bom que você gostou, Isabela. Fico muito feliz. Ariane, boas reflexões. Que bom que você tenha gostado, que bom que você estava aqui. Muito obrigada, Elisete. Everson, muito obrigada. Bom, pessoal, então nós terminamos hoje, né? Batemos algum papo sobre relacionamentos de uma maneira geral. Muito obrigada por quem esteve aqui, por quem interagiu, por quem compartilhou um pouco da sua história, né? Enfim, eu acho que essa é a grande função, é essa troca entre a gente. Para quem quiser me acompanhar nas redes sociais, vocês podem me encontrar como @jessicakm.psico. Vocês podem me encontrar no Instagram, no Facebook e tem alguns vídeos no YouTube também. Todos por essa nomenclatura. Quem quiser fazer parte dos grupos de estudos online de psicanálise, pode entrar em contato comigo por inbox, ok? Então, eu gostaria de deixar um abraço para vocês. Nos encontramos em uma próxima. Uma boa semana, né? Hoje já é terça-feira, mas ainda tem alguns dias pela frente. Um beijo e até a próxima. E muito obrigada pelo carinho de quem tem gostado. Mas entre em contato por inbox que a gente conversa, ok? Um beijo, pessoal, e até a próxima, então. Tchau, tchau.